Vamos lá, pessoal, ok? Então, nas questões de cargas regulares, cargas acentuadas, cargas concentradas. O aspecto importante ligado a esta organização nos coloca fatores importantes, ok? Que vem a interligar as diversas influências sobre o organismo. A carga já expõe a massa corporal. A massa corporal vai denominar e derivar os campos rítmicos que nós vamos ter em nossa vida diária. A carga pesada, carga média, carga inicial, carga máxima e outros fatores que são colocados nas nomenclaturas. A questão é essa: se há um fator numérico entre as estatísticas entre o campo psicomotor, por isso que eu coloquei ali a psicomotricidade e as questões entre a concepção, o que é magistério, o que é aprendizado. Ok, pode até mudar os autores, mas temos que ter um campo peculiar nesse assunto que relaciona o próprio exercício. O próprio exercício vai colocar fundamentos e essências articulativas. Esses meios articulativos já denominam sistemas metodológicos para a preparação do atleta, para a preparação, ou seja, do indivíduo, do sujeito, o cliente, ou seja, a clientela, os termos são colocados. Pois bem, quando falamos sobre tendências atuais, em campos de conceitos ligados à carga e treinamento, entre fatos que venham a abordar os conteúdos e procedimentos, aprendemos uma coisa importante: os métodos de ensino. Lembra que eu estava fazendo um movimento ali agora, ou seja, levantou, desceu, ou seja, movimentos de abdominal. Isso vai correlacionar a vários parâmetros que relacionam aos campos intervertebrais, os discos intervertebrais, que muitos livros ligados ao alongamento, lembro tempos atrás, eu nem cheguei a fazer estágio, tinha uma clínica ali na Praia da Costa, e eu esqueci até os autores. Eu comprei o livro, porque no Espírito Santo, aproveitei e eles tinham o quê? Algumas atividades que eu estou fazendo ali, segurando na barra, ali dá para demonstrar, olhar atrás, e você vê como é que tá os campos dos discos intervertebrais, né? Os anéis, que vai juntando um com o outro, ok? Entre tijolos. Mas é esse livro, em destaque, eu queria na época um livro capixaba que falasse, também tivesse uma grade curricular que possa mostrar os parâmetros importantes. Então, é um livro que colocou os campos dispositivos, mas que pena, nessa penalidade, tempos atrás, eu morando num certo lugar, veio uma chuva bastante, alagou, naquela época ali de Mariana, né, local ali em Minas Gerais, também veio abalar também a minha casa. Ou seja, perdi o livro, mas, ou seja, os campos ilustrativos que foi colocado de a coluna C, a coluna Z, quando a pessoa fica muito, né? Ou seja, você pode ver aqui, e muitas vezes, vou fazer esse movimento, pode ter o quê? Alguma assimetria, mas se for muito exagerado, podemos perceber fatores importantes, ok? É lógico que fazer exercícios ligados à carga, porque o que tem a ver carga, estrutura e planejamento? A temática central, desde que comecei a falar sobre carga, estrutura e planejamento, falei sobre intensidade, exercício, é uma temática central, onde vem a dizer sobre grupos, trabalhos e temários, né? Usar o termo temários, citando o Gadotti, ok? Então, há fatores importantes que nós temos que colocar. Então, entre os conteúdos científicos, o sistema metodológico é responsável pela preparação dos atletas. O nosso objetivo é de recapturar, ou seja, manter o ritmo, o desempenho nessas avaliações constantes. A palavra treino é simples de conceituar, é algo que você vai treinando, algo consecutivo permanente. Mas tem momentos diários que você vai ultrapassar a sua fadiga, ele possa expor alguma fratura, algum tipo de edema que possa prejudicar
os seus métodos avaliativos. Quando falar permanência, é porque tem que ter o quê? Tem que ter uma base ligada à restauração, à manutenção e desenvolvimento, ligado às concepções metodológicas e à preparação. A preparação está ligada à base, a preparação está ligada à bioestrutura, e a bioestrutura está ligada à carga, e a carga está ligada ao planejamento. Por isso, quando eu falo de planejamento, coloquei ali umas grades curriculares, também a história da educação. Eu citei o Pillet, 2018 ali, que coloca também as questões no parecer de leis e diretrizes que mudou ali ligada à pré-escola, porque quando vem um aluno ou uma aluna para um professor de educação física, para ele ensinar e ver a dificuldade, é lógico que ele vai ter o quê? Vai ver um paralelo. Alguns podem aprender rapidamente, outros não. Mas muitas vezes o que aprendeu rapidamente pode haver o que? Imprudências logo. Mas o que demorou de aprender, ele vai haver o que? Melhor resistência, melhor reflexão e ação. Quer dizer que o esperto, ele é algo que seja nostálgico, mas a maioria das vezes é melhor você aprender devagarinho, você aprender rápido e acentuado. Por isso que eu coloquei motricidade acentuadas em questões de quê? Alguns pontos que relacionam ao fortalecimento motor ligado à carga. Então, quando falamos sobre métodos, é metódico dizer. Falamos de métodos, falamos de treinamento desportivo. Quando falamos de métodos, falamos de fórmulas. Quando falamos de métodos, falamos de direções e indireções. Quando falamos de métodos, falamos de quê? De caminhos desportivos, anterior, posterior, ou seja, adução, abdução, egocêntrica, excêntrica, ou seja, medial, lateral, medial, hemisfério direito, hemisfério esquerdo, são panoramas que intercalam a nossa própria coluna. Tempos atrás eu estava vendo uma coluna que ela tinha um Z, ou seja, a linha Z ali não é sarcopenia, mais ligada à ortopedia, ok? Até hoje a cinesiologia tem uma confusão complexa, porque a cinesiologia é uma coisa e a motricidade é outra. Mas quando você vai lá e coloca no Google, aí coloca lá, daqui a pouco está lá, cinesiologia e motricidade humana, aí cinesiologia e biomecânica, cinesiologia e biomedicina. Mas tem alguns aplicativos que há uma separação. Como é que eu vou separar a cinesiologia? Embora deve ser por causa do Aristóteles, tem alguns livros da década de 70, desde a época que eu li vários livros, e quando eu achei ele, ao meu ver, até o próprio dono onde ele vende livros usados, ele falou que não tinha. Tempos atrás eu estava olhando e falei, acho que eu queria comprar esse que estava lá exposto. Introdução à Cinesiologia. Aí eu dei de presente um rapaz que, ou seja, Deus possa, por respeito a Deus, possa ajudar ele. Por isso que eu coloco umas questões de Isaac, Rebeca aqui, Moisés, porque faz parte da história da educação no Japão. Você viu o sumário ali. Tem embasamento, ok, pessoal? Tomás de Aquino, Agostinho, ok? São fatores ligados à patrística, à escolástica, que relacionam também o treinamento esportivo. Froebel não é linha de telefone não, né? Froebel, Erickson, outros autores que relacionam os campos antropológicos ligados à metodologia de treinamento, que também, ou seja, é um caminho predeterminado, que é o jogo e a nossa infância, o esporte e a nossa infância. Não há infanticídios aqui, como Marcuse, Herbert Marcuse. Embora tenha um John Davis e John Luke, algum dos dois vocês podem pesquisar, vocês verem a história de acho que é o John Luke, ao meu ver, que ele era médico, porém ele não deixou de ser médico, mas ele se aprofundou mais na educação, então que deixou de especializar mais na área da saúde. Eu falei, ele não deixou mais, ele se aprofundou mais na saúde. Vamos falar, aí você vê aqueles livros, os 50 filósofos que destacaram, destacam em provas, em Enem,
Mas aí o que ocorre? Ele não saiu da saúde, ele só aprofundou nessa área. Aí que ele ficou mais